Bem-vindos à aula de número 10. Hoje a gente vai falar sobre o conceito de potencial elétrico. Já estamos aí na segunda metade do primeiro módulo do curso. A gente vai começar lembrando um pouco de mecânica e da relação entre força, trabalho e energia. Então, suponha um sisteminha aqui, onde eu tenho a origem do meu sistema de coordenadas, uma partícula no ponto I na posição R0, no ponto F na posição RF. Essa partícula vai ser levada de I até F por uma força, que pode ser qualquer. Então, eu defino o trabalho de I até F como a integral de caminho de F escalar dr, e pelo teorema trabalho-energia cinética, isso é a diferença de energia cinética entre a posição final e inicial. Se essa integral não depende do caminho C que eu levo a partícula de I até F, então eu tenho o que a gente chama de força conservativa. E a gente pode definir uma energia potencial para essa força. Então, essa integral de caminho de F até escalar dl, basicamente eu vou ter uma função de estado. A função só depende do estado inicial e final, ou seja, só depende das posições final e inicial da partícula. Então, eu defino essa energia potencial como sendo menos a integral de R0 até R de F escalar dl, onde o zero da energia potencial, ou seja, o valor da energia potencial no ponto R0, ele é arbitrário, então eu posso escolher ele como sendo zero. É claro que essa escolha a gente sempre faz de forma a ser mais conveniente para as contas. De outra forma, eu posso escrever a relação contrária. Então eu posso escrever que a força é igual a menos a derivada espacial da energia potencial. Ou, num caso mais geral, a força é igual a menos o gradiente do potencial, onde esse gradiente em coordenadas cartesianas é derivada du dx na direção x chapéu, du dy, y chapéu, du dz, z chapéu. São derivadas direcionais. Esse gradiente ele é um vetor, o gradiente de uma função escalar ele é um vetor que, por essas componentes x, y, z que a gente colocou aqui, é um vetor que vai apontar na direção e sentido de maior variação da função u, que é a minha função potencial. Ou seja, essa equação anterior que está dizendo que a força aponta no sentido contrário, mas na direção de maior variação da energia potencial. Bom, vamos para o caso eletrostático, então. Considera um campo uniforme, por exemplo, o campo entre duas placas paralelas, como se fosse o campo de um capacitor. Só para a gente fazer uma continha fácil. Então, eu vou ter uma força elétrica, vai empurrar a carga de uma posição RI para uma posição RF, dando um deslocamento total ΔR. Nesse caso, como a força é constante, aquela integral é fácil de fazer, vai dar simplesmente a força vezes o deslocamento, que eu vou escrever como Q vezes Z vezes RI menos RF. A força elétrica eu escrevi como carga vezes o campo. Então, a minha energia eletrostática, não é a Universidade Estadual de Londrina, não confundir, vai ser um U0 mais Q vezes Z vezes a posição S, onde a partícula se encontra. Fica fácil de eu definir a energia potencial eletrostática nesse caso. Vamos pegar agora o caso da interação com uma carga pontual. Então, eu vou pegar duas cargas Q1 e Q2. A carga Q1 eu vou deixar fixa na posição 0, e a carga Q2 vai viajar aí do ponto RI até o ponto RF, sob a ação de uma força F. Essa força F vai ser a força que 1 faz em 2, a gente já viu, lei de Coulomb, então vai ser K, Q1, Q2 sobre R ao quadrado. Então eu vou ter uma integral de dr sobre R ao quadrado, vai dar menos 1 sobre R. Então eu escrevo esse trabalho nesse formato aqui, e isso é menos ΔU, é menos a variação de energia potencial eletrostática entre os pontos RI e RF. Então, eu posso definir a energia eletrostática, a energia potencial eletrostática de interação entre as duas cargas, como sendo Q1, Q2 sobre 4πε0, 1 sobre R. Então, eu consigo também definir aqui nesse caso, e essa aqui vai ser a base para a gente, tá certo? A carga pontual é a base para a gente trabalhar os outros casos. Notem que, conforme a distância entre as cargas aumenta, a energia potencial de interação entre elas diminui, Então, quando vai para o infinito, essa energia vai para zero. Que faz sentido, A energia de interação entre as duas cargas diminui quanto mais longe elas estiverem. Se elas estiverem uma muito longe da outra, elas nem percebem essa interação. Então, de forma geral, eu posso definir essa energia eletrostática como sendo a integral de F escalar dr, e aí eu escrevo essa força eletrostática como a carga vezes o campo. Tendo essa definição, a gente pode fazer algo que a gente fez
com a força eletrostática. Quando a gente definiu o campo elétrico, tá certo? Então a gente vai fazer do mesmo jeito aqui e vou falar assim, ó, o potencial elétrico é a energia potencial de interação entre duas cargas dividido pelo valor da carga de prova. Né? Lembra, lá atrás a gente fez o campo elétrico, é a força de interação entre as duas cargas dividido pela carga de prova. Então, esse potencial elétrico é uma propriedade que só depende da carga fonte, né? E pode ser definido como menos a integral de R0 até R de E escalar dl. Ou, de outra forma, né, o campo elétrico vai ser menos o gradiente do potencial. Então, esse potencial é uma outra forma da gente ver como que uma carga altera as propriedades do espaço ao seu redor. Lá atrás a gente viu, né, no caso do campo, né, então uma carga só, não precisa de carga de prova, não precisa saber da interação. Uma carga ela vai alterar o espaço ao seu redor, associando a cada ponto desse espaço um vetor campo elétrico, e aí as outras cargas vão interagir localmente com esse campo. Aqui eu estou mudando essa descrição, eu estou falando assim, uma carga pontual ela vai atribuir uma propriedade ao espaço ao seu redor, que é um escalar agora, não é mais um vetor, que é um potencial eletrostático. E esse potencial, quando eu tiver uma diferença de potencial entre dois pontos do espaço, eu vou ter um campo elétrico, ou seja, o campo elétrico ele é esse gradiente de potencial. Conforme o potencial varia, então, ao longo do espaço você tem um campo elétrico e, de novo, as cargas vão interagir com esse campo. Se eu tiver um conjunto de cargas interagindo, vale o princípio da superposição, eu posso escrever a energia potencial eletrostática como somatório em IJ dessa interação que a gente já descreveu antes. Então, vale o princípio da superposição para o potencial também. Se eu tiver várias cargas em um local, em um ponto do espaço, eu posso calcular o potencial em um ponto, outro qualquer, somando o potencial de cada uma dessas outras cargas pontuais. Só que aqui vai ser mais fácil, né, porque é uma soma escalar. O potencial ele é um escalar. Um outro caso importante que a gente pode ver é como um dipolo interage com um campo constante. A gente já viu o torque, já viu a força, a gente pode ver agora a energia potencial de interação desse dipolo. Lá da mecânica, de novo, quando a gente tem um movimento rotacional, um giro, a gente pode calcular o trabalho como torque, a integral de torque dθ. O torque, para esse caso, a gente já calculou, é o momento de dipolo vezes o campo elétrico vezes seno de θ. Então é só jogar essa integral do trabalho para eu calcular a energia potencial de interação. A integral do seno vai dar o cosseno, não é difícil essa integral, e eu tenho o ΔU escrito desse formato aí. Então eu posso, a partir disso, falar, a energia potencial de interação do dipolo com o campo, eu posso escrever como sendo o produto escalar, ou melhor, menos o produto escalar do momento de dipolo com o campo elétrico, que é P vezes E vezes o cosseno. Então, eu posso escrever isso como um produto escalar. Essa energia, de novo, né, sempre a diferença entre energia potencial e potencial é que a energia potencial ela vai ser sempre relativa à interação entre dois objetos, né, um dipolo, um campo ou uma carga com a outra. E o potencial não, o potencial é uma propriedade da carga fonte, ou eu tenho uma região de potencial devido a alguma coisa que gerou esse potencial. Eu nem preciso saber quem gerou, só preciso saber o potencial para calcular o movimento das cargas. É uma forma como a fonte altera o espaço ao seu redor. Então, a partir disso, eu posso calcular, por exemplo, a diferença de potencial de um capacitor em função do campo. Então, eu sei o campo elétrico dentro de um capacitor de placas paralelas, a gente já calculou isso daí. E a gente já calculou lá atrás, nessa mesma aula, a energia potencial, que é Q vezes E vezes a posição R ali dentro do capacitor. Então, o potencial é a energia potencial dividido por Q, então vai ser simplesmente o campo vezes a posição dentro do capacitor. Então, o potencial vai aumentar linearmente da placa negativa até a placa positiva. Então, eu vou considerar o zero na placa negativa e vou considerar, então, que esse potencial vai aumentando linearmente conforme eu me aproximo da placa positiva. Então, o ΔV, a diferença de potencial entre a placa mais e a menos, vai ser o campo elétrico vezes a distância máxima que eu chego da placa negativa, que é a distância D, né? Eu encosto na placa positiva. Ou, de outra forma, eu posso falar que o campo elétrico de um capacitor é igual à diferença de potencial que eu apliquei nas placas, dividido pela separação entre os eletrodos. Então, geralmente a gente sabe a diferença de potencial que a gente está aplicando, né? Eu pego uma fonte e ligo no capacitor, então eu sei qual é a diferença de potencial que eu estou aplicando no capacitor. Então, a partir dessa diferença de potencial, eu posso calcular o campo elétrico
dentro desse capacitor de placas paralelas se eu souber a distância entre eles, souber a separação entre eles. Então tem um exercício para vocês fazerem em casa, para entregar também, vai compor aquele trabalhinho, que é o seguinte: eu tenho 3 elétrons numa linha vertical, a separação entre cada um deles é de 1 milímetro. Os elétrons azuis eles estão fixos, enquanto que o elétron vermelho ele é livre para se mover, tá certo? Então, cuidado, né? As cores ali estão diferentes, mas são elétrons, ou seja, eles têm a mesma carga e o mesmo sinal de carga. Então, considerando os 2 azuis fixos e o vermelho livre para se mover, a pergunta é, nesse ponto que ele está ali, exatamente no meio dos dois, nessa linha vertical, ele está no equilíbrio estável ou instável, certo? E aí você vai explicar aí o que significa isso, cada coisa. E a letra B é, se ele for deslocado lateralmente, estima qual que é o valor de velocidade máximo que ele vai alcançar, ou seja, quando ele estiver muito longe, qual que é a velocidade que ele tem, certo? Então essa letra B, eu vou pegar e vou dar um cutucãozinho ali na letra, bem de leve, de forma a não alterar a velocidade dele, mas eu vou tirar ele da posição de equilíbrio. E aí, vocês vão calcular que velocidade que ele vai alcançar. Eu já coloquei mais ou menos a resposta. É da ordem disso, se eu não errei a conta, né? Sempre há essa possibilidade, então vocês calculem isso daí. Até a próxima aula. Não esqueçam de fazer a atividade para contabilizar a presença. Falou!